Olá, eu sou o Frederick. Vamos estudar uma figura que é muito importante na tradição céltica e irlandesa. Estamos aqui para estudar os símbolos, história e significado nessa rica tradição. No ano de 432, todas as chamas da Irlanda escureceram. A reunião dos nobres irlandeses e sacerdotes druidas na colina de Tara, sob o comando do Rei Supremo, Lobert MacNeil, foi iluminada apenas pelas estrelas no céu claro da noite, fato que era especialmente importante para os druidas, que encontravam um significado intenso nas estrelas. Eles estavam reunidos para um antigo festival de Beltane, um ritual no qual os sacerdotes druidas acendiam a tocha do rei, a partir da qual todas as chamas da ilha eram acesas, demonstrando a dependência da Irlanda em relação ao seu rei e a dependência dos reis em relação à devoção de seu povo. Veio como um choque, então, quando a quilômetros a nordeste, no topo da colina de Slane, uma fogueira diferente foi acesa. A chama brilhante acesa pelo missionário São Patrício, para a Páscoa, fez uma exibição dramática no centro da constelação crescente de Cygnus naquela noite. Cygnus se elevaria acima de Folgar, um local antigo mais conhecido por um poço sagrado, cujas águas eram sagradas para a deusa celta Brígida. A constelação passaria diretamente acima da colina da morte, onde Patrício havia sentido sua chama de Páscoa diante do enfurecido rei. Lobert haveria passar diretamente acima de sua cabeça, antes de Cygnus, também conhecida como Cruz do Norte, se pôr naquela noite e passar sobre o local que se tornaria conhecido como Kildare, nome dado por outra mulher também chamada Brígida. Para descobrir as conexões entre essas duas mulheres e por que ambas foram e são reverenciadas, é preciso examinar as histórias e os símbolos relacionados a cada Brígida. Compreender as histórias de Brígida como deusa e Brígida, santa, levará a uma imagem mais clara da harmonia tradicional da Irlanda e do mundo celta. O nome de Brígida é encontrado na Irlanda desde os primórdios da sua história, embora ela também seja frequentemente conhecida como Brígida Bride, ou noiva de Brígida, Bright, brilhante, ou outras variações. Ela é nomeada como uma das duas Onon adicionadas à tribo mítica de deuses. Nessa tradição e mitologia, Brígida é personificada como a encarnação do amanhecer, que vem com a luz de cada nova manhã. O cronista medieval Cormac MacLellan, escrevendo no início do século X, explicou a importância de Brígida para a espiritualidade irlandesa primitiva. Brígida é uma poetisa ou uma mulher da poesia, uma deusa que os Vates veneravam por ser muito grande e muito nobre, e cuja superintendência era exercida por suas irmãs Brígida, mulher da cura, e Brígida, mulher do trabalho de ferraria, entidades cujos nomes eram usados por todos os irlandeses para chamar Brígida de deusa. Cormac descreve Brígida tanto como três mulheres quanto como uma deusa, apontando para a tradição céltica de deuses e deusas que se expressam de várias maneiras diferentes, porém harmoniosas. A chama renovadora do amanhecer nesse sentido, a centelha criativa da poesia, o calor curativo da medicina e o fogo da forja do ferreiro são todos atribuídos a ela, pois o amanhecer marca o nascimento de um novo dia a partir da noite. Os ofícios criativos e curativos mostram a reverência irlandesa por Brígida como uma devoção à chama simbólica, que torna todas as coisas novas. A poetisa que dá forma às palavras, a curandeira que devolve a vida aos necessitados e a ferreira que refina o metal em algo maior. Todos encontram um aspecto renovador dessa chama simbólica. Não é de surpreender, portanto, que Brígida esteja associada ao renascimento e ao otimismo. Essas características são fundamentais para o festival de Imbolc, tradicionalmente realizado na Irlanda no dia 1º de fevereiro. Muitas tradições estão associadas ao Imbolc, incluindo a iluminação e a dança com chamas, e a celebração da fertilidade e do nascimento de uma nova vida, o que significa literalmente na barriga, cujo nome vem das ovelhas e de outros animais que estariam prenhes nessa época.
Para muitos, o Imbolc é uma celebração da chegada da primavera e seus temas de fecundidade, novos começos e renascimento também combinam com os temas espirituais associados a Brígida atualmente. Entretanto, outra festa é celebrada em 1º de fevereiro, a festa de uma santa cristã com o mesmo nome, Brígida de Kildare. Ainda hoje é possível viajar para Kildare, um vilarejo irlandês associado a Brígida há mais de 1000 anos, onde se encontra uma chama eterna protegida por freiras cristãs em devoção a uma mulher conhecida como Santa Brígida. Os santuários à beira da estrada, que eram comuns muito antes da chegada do cristianismo, estão presentes em toda a zona rural. No local principal, em Kildare, as mulheres cuidam de uma chama eterna que carrega muitas das mesmas conotações espirituais da chama de Brígida, que é a chama do amanhecer de cada dia e da vida dessa mulher chamada Brígida. As histórias falam de seu nascimento e de Fáulgar, mencionado anteriormente como um importante local de oração na Irlanda pré-cristã. Ela nasceu no ano de 451, filha de um casal composto por um druida e sua mulher cristã convertida por São Patrício. É quando jovem que Brígida se dedica a uma vida de devoção religiosa por meio do serviço aos pobres da Irlanda. Os monges irlandeses medievais são os primeiros a colocar sua história no papel, documentando muitos milagres, quase todos relacionados à natureza e à vida camponesa. O monge Ketosis escreve sobre como, por meio da meditação e da oração, a jovem mulher foi capaz de domar a natureza, acalmando um javali, treinando lobos para agirem como pastores e até mesmo ordenando que um rio mudasse de curso para proteger um grupo de camponeses escravizados. O monge escreve que, quando lhe pediram para explicar a fonte de seu poder, ela elogiou o Criador de todas as coisas, a quem toda a vida está sujeita e para cujo serviço toda a vida é dada. Esses e muitos outros milagres atestados por Ketosis legaram uma imagem incrivelmente reverente da jovem Brígida, que viria a fundar um monastério em Kildare, que ainda hoje está ativo. Ela é a segunda, atrás apenas de São Patrício, em termos de importância para a comunidade de católicos irlandeses. Entretanto, para as massas irlandesas, a forma de espiritualidade de Brígida era ainda mais atraente do que a de Patrício. As histórias mais lembradas de São Patrício são as histórias de seus debates com druidas e do uso do trevo para explicar a Trindade, além de sua conversão de muitos por meio de sua firmeza da fé. Os milagres de Brígida operam em um âmbito mais acessível aos camponeses, em oposição ao método de conversão teológico ordenado de Patrício. Brígida opera no reino natural místico, com seus milagres ocorrendo na natureza por meio de intensa meditação e oração. Se Patrício é o sol da cristandade céltica, Brígida é a lua. Santa Brígida compartilha esse misticismo natural com a deusa que é sua homônima. Uma história conta que Brígida dormiu durante um dos sermões de Patrício e, quando acordou, foi revelado que ela não estava dormindo, mas sim em profunda oração, vivenciando uma conexão pessoal com Deus, enfatizando que esse tipo de conexão mística era nativo da espiritualidade irlandesa, mesmo antes da chegada de São Patrício. A historiadora contemporânea da história medieval, Lisa Patel, escreve que quando Brígida dormiu durante o sermão de Patrício, ela mostrou que recebia uma pregação diretamente de Deus. Ela realizou maravilhas não por meio da virtude da educação, mas por meio da santidade. São Patrício e Brígida, como santos homólogos na conversão da Irlanda, podem ser vistos como representantes de uma visão acadêmica da teologia e de uma visão orientada para o serviço, respectivamente, pois Patrício converteu as autoridades da ilha por meio de debates. Brígida converteu entre as classes mais baixas da Irlanda, aplicando ao contexto cristão um tipo de religião que já lhes era familiar. A chama sempre persistente e renovadora de Brígida tornou-se a chama eterna da santa que arde em Kildare, mostrando a luz eterna da fé, já que Brígida era conhecida por inspirar vates, poetas e escritores de belos manuscritos iluminados que acreditavam a intercessão de Santa Brígida por fornecer sua inspiração. Embora a adoração convencional da antiga deusa não tenha continuado, seus símbolos encontram uma misteriosa e providencial continuidade no florescente cristianismo irlandês, por meio da santa. A existência do monastério e Kildare como prova da sua existência
O que é inquestionável é uma reverência do povo irlandês por Santa Brígida, que permitiu que as antigas tradições associadas à Brígida antiga continuassem e operassem dentro do novo contexto cristão da Irlanda. Santa Brígida da Irlanda, a mística filha de um druida que virou a mãe da cristandade celta. Freira, abadesa e fundadora de diversos conventos, é considerada uma das santas padroeiras da Irlanda, juntamente com São Patrício e São Columba. A sua festa cai a 1º de fevereiro, o primeiro dia de primavera na tradição gaélica irlandesa, conhecida como Imbolc. Segundo a tradição, ela nasceu em Folgar. Seus pais eram um druida, Dubtar, de Leinster, e Broca, uma cristã de Pictus, que havia sido batizada por São Patrício. Brígida recebeu um nome celta comum, derivado do proto-céltico brigante, alto, exaltado, nome relativo à antiga deusa Brígida, deusa do fogo, cujas manifestações são música, artesanato e poesia, que os irlandeses consideravam a chama do conhecimento. Quando ficou mais velha, Brígida realizou milagres, inclusive curando e alimentando os pobres. De acordo com uma história, quando criança, ela certa vez deu todo o estoque de manteiga de sua mãe, e a manteiga foi então reabastecida logo em seguida, em resposta às suas orações. Por volta dos 10 anos de idade, ela ficou próxima de seu pai, o druida, onde sua caridade a levou a doar os pertences dele a quem pedisse. Esse druida, Dubtar, ficou tão irritado com Brígida que a levou em uma carruagem até o rei de Leinster para vendê-la. Enquanto Dubtar conversava com o rei, Brígida entregou a espada com joias de seu pai ao mendigo, para que ele a trocasse por comida para alimentar sua família. O rei reconheceu a sabedoria e a santidade da menina e convenceu Dubtar a conceder a liberdade à sua filha. Brígida cresceu e consagrou sua virgindade, tornando-se freira. De acordo com a tradição, por volta de 480, Brígida fundou um monastério em Kildare, Sildara, Igreja do Carvalho, no local de um santuário pagão para a deusa celta Brígida, servido por um grupo de jovens mulheres que cuidavam de uma chama eterna. O local ficava sob um grande carvalho no cume de Druin Criad. Atribui-se a Brígida a formação de uma escola de arte, incluindo trabalhos em metal e iluminação, supervisionada por Conleth. O Scriptorium de Kildare produziu o livro de Kildare, que foi muito elogiado por Giraldos de Gales, mas foi roubado pelos protestantes durante a Reforma. De acordo com Giraldos, nada que ele tenha visto era comparável ao livro, cujas páginas eram maravilhosamente iluminadas, e o trabalho entrelaçado e a harmonia das cores deixavam a impressão de que tudo isso é obra de habilidade angelical e não humana. Uma das histórias mais conhecidas é a de Brígida pedindo terras ao rei de Leinster. Ela disse ao rei que o local onde estava era o lugar perfeito para um convento. Ficava ao lado de uma floresta onde se podia colher lenha e frutas silvestres. Havia um lago próximo que forneceria água e a terra era fértil. O rei riu dela e se recusou a lhe dar qualquer terra. Brígida orou e pediu a Deus que abrandasse o coração do rei. Então ela sorriu para o rei e disse: "Você me dará tanta terra quanto meu manto cobrir?" O rei achou que ela estava brincando e concordou. Ela disse a 4 de suas irmãs que pegassem o manto, mas em vez de colocá-lo sobre a grama, cada irmã, com o rosto voltado para um ponto diferente da bússola, começou a correr rapidamente. O manto cresceu em todas as direções e cobriu muitos acres de terra. "Oh, Brígida", disse o rei assustado, "o que você está fazendo?" "Estou, ou melhor, meu manto está prestes a cobrir toda a sua província para puni-lo por sua mesquinhez com os pobres." "Chame suas donzelas de volta, eu lhe darei um terreno decente", respondeu o rei. A santa foi persuadida e, se o rei saísse da linha no futuro, ela só precisaria mencionar seu manto para chamá-lo à razão. Logo depois, o rei se tornou católico, começou a ajudar os pobres e encomendou a construção do convento. O convento de Santa Brígida é a maravilhosa Catedral de Kildare, construída em local sagrado para os celtas. Após a morte de Brígida, Darlugdar tornou-se a segunda abadesa de Kildare. Ela era tão devota à sua mentora que, quando Brígida estava morrendo, expressou o desejo de morrer com ela. Mas Brígida respondeu que Darlugdar morreria no aniversário de sua morte. A Igreja Católica registra o ano da morte de Brígida como 521
e o de Darlugda como 522, e designou o dia 1º de fevereiro como o dia da festa de ambas as santas. No final do século XII, Guiraldos de Gales escreveu que 19 freiras se revezavam para manter um fogo perpétuo aceso em Kildare, em homenagem a Brígida. Dizia-se que essa fogueira estava acesa desde a época de Brígida, e sugere-se que originalmente fazia parte de um templo de Brígida antiga. Guiraldos disse que ela era cercada por uma cerca viva que nenhum homem podia atravessar. Brígida é a santa padroeira da Irlanda e uma de suas 3 santas nacionais, além de padroeira de curandeiros, poetas, vates, ferreiros, criadores de gado e trabalhadores do setor de laticínios, entre outros. As cruzes de Brígida são tradicionalmente feitas em seu dia de festa. São cruzes de 3 ou 4 braços, tecidas com juncos. Elas são penduradas sobre portas e janelas para proteção contra fogo, raios, doenças e espíritos malignos. Na véspera de Santa Brígida, dizia-se que ela visitava as casas virtuosas e abençoava seus habitantes. As pessoas deixavam peças de roupa ou tiras de tecido do lado de fora durante a noite para que Brígida as abençoasse. Acreditava-se que essas peças tinham poderes de cura e proteção. Brígida era simbolicamente convidada a entrar na casa e muitas vezes uma cama era feita para ela. Em alguns lugares, um membro da família que representava Brígida dava a volta na casa 3 vezes carregando juncos. Em seguida, batia na porta 3 vezes antes de ser recebido. A história de Santa Brígida é repleta de significados místicos que orientam a passagem do mundo celta para uma nova era, em que as vocações espirituais são despertadas para guiar o povo indo-europeu ao conhecimento da iluminação do Evangelho de Cristo. A sua descendência druídica e o elemento do fogo, que é compreendido perfeitamente, é a manifestação simbólica da tocha sendo repassada de uma antiga casta sacerdotal para uma nova. Brígida é o grande vínculo entre o mundo celta antigo e a nascente cristandade mediévica. A cruz de Santa Brígida, que tem a forma de uma suástica celta, recorda as raízes telúricas dessa civilização, fluindo naturalmente para o encontro com a via salvífica, encontrada nos prodígios dos eremitas e dos pais da Irlanda. A história do rei de Leinster, onde fulguraria a antiga monarquia irlandesa, e a abadia de Kildare são, ao mesmo tempo, uma grande restauração espiritual e o grande ponto de partida para o coração da terra céltica, agora aquecido pela luz de Cristo.